São três personagens que, por um lado, realmente têm vidas singulares, né? Vivem algumas situações que parecem meio exóticas ou improváveis de acontecer, mas o filme tem exatamente o movimento de partir de uma ideia de que são pessoas muito diferentes, mas acompanhando o cotidiano delas e estando próximo a elas, faz um caminho de mostrar que elas são pessoas muito comuns. São mais três pessoas anônimas, com suas singularidades, mas também com seus sonhos, seus desejos, suas fantasias muito parecidas com as de todo mundo, e que vivem na base da cadeia social brasileira, assim, de classe média baixa. E esses personagens nunca se encontram no filme. O que encontra realmente são essas humanidades que cada um tem, que vão criando uma relação por associação, mostrando que, de alguma maneira, elas estão também no mesmo barco e querem serem amadas e reconhecidas como todos os seres humanos. Bom, eu considero, em última instância, que todo filme, mesmo aqueles em que a gente registra a realidade e que é chamado de documentário, no fundo é uma ficção, porque sempre tem um recorte, um ponto de vista que é do diretor. No caso desse trabalho, a gente realmente queria usar a matéria-prima da realidade, as coisas que acontecem de fato, mas usando os artifícios do cinema, a linguagem cinematográfica, a gente acaba construindo uma narrativa, delimitando algumas características para os personagens, mas que a vida das pessoas que interpretaram o filme são mais múltiplas, mais complexas e teria outras possibilidades e outros pontos de vista. Mas isso, a gente optou por personagens que de alguma maneira a gente amplia no filme um lado marginal deles, um lado solitário, que é um sinal um pouco dos tempos de quem vive nos grandes centros urbanos. E isso, assim, tem um trabalho todo especial para garantir a possibilidade da auto-mise-en-scène dessas pessoas, de deixarem que elas consigam criar esse personagem que é a partir delas mesmas, mas quando está diante de uma câmera e com a consciência de que essa câmera está criando um filme, não é exatamente a pessoa pura e simplesmente que aparece ali. Ali há uma construção de personagem e o filme, todo o processo foi num sentido de dar tranquilidade e de garantir essa possibilidade de criação por parte desses atores não profissionais. Isso tudo trabalhado de uma maneira com tempo, sem ficar dando comandos para essas pessoas, igual se dá para um ator que já tem um outro tipo de consciência, mas deixando fluir a vida delas diante da câmera. Na verdade, eu queria de alguma maneira demonstrar que essas atitudes e esse lugar que esses personagens do filme foram construídos, que está numa possível zona de marginalidade, elas no fundo não são coisas tão absurdas assim. Por mais que pareça chocante ter alguém que é transexual e, além disso, ao mesmo tempo é mestra em letras e ao mesmo tempo é prostituta de rua, o filme demonstra que isso é totalmente compatível e totalmente comum. E tem aquela frase famosa que de perto ninguém é normal, mas eu acho que o filme faz um pouco diferente. A princípio, quando o filme começa, parece que ninguém é normal mesmo, mas a aproximação do filme mostra que são normais sim. E isso, de uma certa maneira, o filme talvez tenha alguma atitude de resistência ao preconceito, ao julgamento que a gente tem das pessoas sem estar perto delas, sem conhecer, simplesmente por
por um estereótipo social que a gente já associa a cada uma pessoa que a gente vê, mas que, estando mais de perto, isso é totalmente diluído. Na verdade, essa mistura ela já acontece na pessoa mesmo. Ele é uma pessoa que atua em múltiplos campos, normalmente está inserido em grandes coletividades, mas isso, né, ao mesmo tempo tem uma atividade que está totalmente associada ao sagrado, como o Hare Krishna, e por um outro lado ao profano, como a torcida de futebol. É uma pessoa que consegue lidar bem, que consegue estar de uma maneira sagrada e espiritualizada no meio de uma torcida de futebol, e ao invés dele caçar a briga, ele está procurando apresentar a paz dentro desse ambiente, que é um ambiente mais profano. Ele consegue ter essa mobilidade. O que o filme fez foi só aproveitar dessas características que já eram entendidas durante o processo de pesquisa para compor esse personagem múltiplo dele. Ele é uma figura que é muito polêmica. A maneira dele, o ponto de vista dele em relação ao mundo e as opiniões que ele tem em relação às coisas é dada muito sem um pudor social e uma vontade de ser politicamente correto. Ele é politicamente incorreto e faz questão de ser. E tem uma série de motivos pessoais assim, para ter alguma desilusão na vida. Mas é uma pessoa ao mesmo tempo também irônica, que pode ser bem-humorada e uma pessoa amiga também. Apesar de que o personagem do filme a gente acaba aproveitando mais um lado que passa pela arrogância, por uma tentativa de autoafirmação, mesmo que o filme crie um paradoxo, porque ele acaba não realizando muita atividade. Ele é um personagem, um vagabundo, um cara meio à toa, assim. Mas é isso, a gente explorou um lado possível dentro do que essa matéria-prima do real oferecia e acabou compondo um personagem para ele mais duro. Sim, foi legal porque foi a primeira exibição do filme, isso foi há um ano atrás. Já era uma alegria muito grande participar do festival, que é um festival, enfim, teoricamente os 6 filmes mais importantes do Brasil naquele momento estariam participando, e ganhar o festival ainda mais foi num contexto, numa edição em que eram filmes mais autorais, filmes de cineastas mais jovens. Então, para além do prêmio pessoal para a equipe, que é importante para o reconhecimento, e foi importante para o filme, para a carreira dele, e para um ano depois ele está no circuito comercial agora, está nas salas de cinema em várias cidades do Brasil. Foi um certo movimento de um jovem cinema brasileiro que se encontrou e mostrou a sua cara para o Brasil, né? Já vinha acontecendo, e ali talvez isso tenha se tornado mais claro, de que existe uma nova leva de diretores de cinema no Brasil fazendo coisas interessantes e trabalhos de qualidade.